Bom dia. Bom dia. Nos termos do precedente regimental número 43/2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão Permanente de Cultura para debater o procedimento de prestação de contas financeira de projetos culturais e o projeto de lei número 600/2021, de autoria da senhora vereadora Tainá de Paula. A Comissão de Cultura é constituída pelos senhores e senhora vereadora Mônica Benício, presidente, vereador Edson Santos, vice-presidente, a quem convido a dar presença, que nos acompanha pelo Zoom. Presente, presidente. Obrigada, vereador. E vereador Marcelo Diniz, como vogal. Edson, nós vamos iniciar aqui a audiência. Você gostaria de fazer uma saudação inicial para que a gente possa começar? Presidente, desejo uma boa reunião, mas ontem, logo após deixá-la, eu peguei uma infecção, estou de cama aqui. E desejo uma boa reunião para vocês aí, e que, enfim, a reunião chegue a bom termo. Estou aqui de casa acompanhando pelo Zoom, mas fiquem à vontade para tocar a reunião. Obrigada, vereador. Melhoras para Vossa Excelência. A presente audiência tem por objetivo debater os procedimentos de prestação de contas de projetos culturais financiados por editais, em especial o projeto de lei número 600/2021, de autoria da vereadora Tainá de Paula, que trata sobre o tema. O tema de prestação de contas não é novo. Há anos, os agentes culturais apontam pelo excesso de burocracias e dificuldades ao acesso aos recursos e fomentos por conta disso. Não bastasse a linguagem difícil, a maratona de documentos exigidos para o acesso a recursos, os produtores e artistas ainda têm que lidar com prestações de contas financeiras, com notas fiscais, recibos e detalhamentos de transações bancárias. Em outras palavras, não basta ser artista ou produtor e concorrer a poucos editais que são lançados, mas é preciso também saber um pouco e ser um pouco de advogado, entender as regras detalhadas de um edital mais complexo e suas regulamentações, e um pouco de contador também, para dar conta de todo o processo financeiro de prestações de contas. É isso que exigimos na prática quando falamos de editais, principalmente com valores de premiação pequeno, que sequer permitem o pagamento de uma consultoria jurídica ou contábil. Nesse sentido, há tempos o debate sobre a prestação de contas por objeto tem ganhado forças no setor. O que isso significa? Significa dizer que a finalidade da prestação de contas de um projeto cultural fomentado deveria ser focado na provocação de que um projeto cultural foi entregue, seu objetivo lançado, e não se os pagamentos e usos dos recursos foi detalhadamente feito como previsto. Ainda que haja debate se essa modalidade de prestação de contas deveria ser aplicada para todos e qualquer projeto cultural fomentado, independente do valor do fomento, parece haver um acordo em geral que a prestação de contas por objeto seria essencial para garantir o acesso mais democrático ao fomento nos editais, com premiações menores. Desde a proposição do projeto de lei da vereadora Tainá de Paula, em 2021, tivemos alguns avanços no tema. A Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo, publicou uma resolução de número 459/2021, que estabeleceu a prestação de contas por objeto para todos os projetos incentivados no valor igual ou inferior a R$300 mil, desburocratizando a prestação de contas de projetos menores. A nível federal, vimos o marco do fomento, de autoria da então deputada federal Aura Carolina, e relatoria do deputado federal Tarcísio Mota, sendo aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Lula. Tal lei representa um marco para a cultura, que agora possui uma regulamentação própria, com instrumentos e ritos legais pensados para as especificidades do setor. Diante dessas atualizações,
Quando a excelentíssima vereadora Tainá de Paula inseriu o projeto na pauta, apresentamos uma emenda ao projeto para que fosse garantida a prestação de contas por objeto para os produtores menores, seguindo a resolução da Secretaria Municipal de Cultura. Fizemos isso justamente por entender que são os projetos com menor fomento os mais prejudicados pela burocracia extensa, justamente pela impossibilidade de custear assessoria jurídica e contábil. Tal emenda foi prontamente incorporada pela vereadora e, atualmente, temos em debate o substitutivo PL número 600-A/2021, que tramita nessa casa, e é eles que iremos debater nessa manhã. Essa audiência, provocada pela autora, chamamos pela Comissão de Cultura para ouvir a Prefeitura e a sociedade civil sobre o tema, entendendo que projetos como esses precisam ter maior debate e participação social em sua construção. Então, para dar início, vou passar a palavra à autora do projeto, a excelentíssima vereadora Tainá de Paula, que dispõe de 7 minutos. Informo também que as inscrições estão abertas para a sociedade civil. Com a palavra, excelentíssima vereadora Tainá de Paula. Liberado. Primeiro, bom dia, nobre presidenta dessa sessão. Essa cadeira lhe comporta muito bem, que o presidente Caiado não me escute, mas estou doida para ver uma presidenta da Câmara, mulher de luta como a senhora, à frente aqui dos trabalhos. Faço votos que isso aconteça ainda na nossa legislatura. Quero saudar aqui todos os trabalhadores da cultura, vereador Edson Santos, que nos acompanha pelo Zoom, que estimam melhoras, e, claro, todos os profissionais, instituições, entidades que aqui estão. E queria, muito brevemente, historiografar essa luta que não é só do nosso mandato. Vereadora Mônica, que tantas vezes citou a situação dramática dos trabalhadores de cultura do Rio de Janeiro, que participou ativamente da discussão da retomada da cultura, do enfrentamento, num primeiro momento, a política de destruição do setor cultural de Bolsonaro e, claro, a contribuição do Rio de Janeiro, assim como o Executivo, assim como outros companheiros desta casa, na situação, no reposicionamento do trabalhador da cultura e da cultura como construção coletiva e social. E esse mandato, o mandato da vereadora Tainá de Paula, ele foi muito sensível em entender que havia algo anterior à política de fomento e até mesmo à construção de editais e a retomada que o prefeito Eduardo Paes conseguiu realizar na cidade. Ainda na gestão do secretário Faustini, está aqui Flávia Piana, que participava já desta gestão como assessora interna dos trabalhos da secretaria, que prontamente acolheu e acatou uma discussão que, então, se fazia fundamental, que era garantir a retomada dos editais, a retomada do fomento, principalmente dentro dos trabalhadores, dos produtores de cultura que estavam inadimplentes e, claro, retirados do mercado, portanto, de trabalho e, obviamente, de suas atuações. E alguns casos emblemáticos tocaram muito a construção e a conduta que nos fez refletir e, obviamente, produzir o projeto da prestação de contas. O projeto, inclusive, tem um apelido de Sérgio Momberti, porque foi um sujeito extraordinário, um produtor cultural muito presente na vida da cultura do Rio de Janeiro e que, infelizmente, teve o seu fazer político, o seu CNPJ bloqueado em outros editais, em tantas iniciativas culturais da cidade, por estar inadimplente com sua prestação de contas. Não posso deixar de citar as folias de reis, as inúmeras folias de reis da cidade do Rio de Janeiro, que ainda estão esperando as suas prestações de contas, não conseguem, do ponto de vista formal, acessar recurso, porque não conseguiram prestar contas dos pequenos editais, doações locais ainda, que flutuavam aí em contribuições de 5 a 10 mil reais. Mas também não quero deixar de falar dos grandes produtores, dos médios produtores,
que empregam a cadeia produtiva da cultura, que estimulam outras produções por diante, diversas companhias teatrais, diversas companhias de dança, hoje se encontram inadimplentes e com muita dificuldade de conseguir realizar as suas produções por conta do que eu chamo de burocracia do sistema e gatilhos de impedimento para que a cultura consiga se estabelecer na sua grandiosidade e na sua totalidade. E vamos recuperar o que era 2021. É importante a gente afirmar isso. Nós tínhamos uma trinca, né, de difícil diálogo. Nós tínhamos, naquela época, o governador Cláudio Castro, recém-empossado, né, Witzel eleito e impeachmentado. Não sei se vocês lembram disso, mas isso aconteceu no Rio de Janeiro, com muita dificuldade de diálogo, obviamente, na pauta da cultura, na pauta da educação, enfim, um rearranjo necessário a se estabelecer, que, na minha opinião, ainda não se restabeleceu da forma que deveríamos, tanto com a Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo. Acho que esse diálogo do setor cultural entre Estado e município precisam ser aprofundados e melhorados, na minha opinião. Nós tínhamos um governo Eduardo Paes, recém-iniciado, com um rombo de 12 bilhões de reais, ou seja, grande dificuldade de investimento e, obviamente, de se arrumar as contas naquela conjuntura, e, obviamente, um governo federal anticultura, destruidor das políticas culturais, que tanto fragilizava os nossos setores mais relevantes, né, do ponto de vista econômico, e aí eu estou falando do audiovisual, eu estou falando das grandes produções de teatro, mas também estou falando do pequeno produtor que está no ponto de cultura da periferia, que está na lona cultural da periferia, querendo produzir e querendo fomentar a sua produção. A retomada do Ministério da Cultura foi fundamental para que o setor se reorganizasse, se estimulasse a estar de novo nos espaços institucionais e a gente debatesse algo que o presidente Lula prometeu ao longo de 2022 e cumpriu, que é o estabelecimento do Sistema Nacional de Cultura, Mônica, que talvez seja uma das contribuições mais importantes para o próximo ciclo, para a próxima quadra do debate cultural da gente estabelecer, né? O Brasil voltou de verdade, não é só retórica e não é só uma discussão panfletária que a gente vem massificando e construindo. É muito importante que a gente tenha o acompanhamento do fomento, acompanhamento do recurso que vai para o trabalhador da cultura, que vai para o sistema de proteção de cultura. A gente sempre fala dos sistemas de proteção e o Sistema Nacional de Cultura, sem dúvida alguma, é um grande sistema de proteção para o trabalhador da cultura, para o produtor cultural brasileiro. E dentro desse Sistema Nacional de Cultura, um dos grandes gols é a política de fomento e, principalmente, a política de desburocratização e aplicação de um outro regime de prestação de contas. E aí, daquele sonho que a gente começa a estimular e provocar no 2021, de tensionar os tribunais de conta da União e os tribunais de conta do Estado e do município, a resolução que a gente consegue costurar com o Executivo sobre a prestação de contas por objeto no teto de R$300 mil, o acúmulo que a gente vem fazendo desde o governo de transição, dizendo: olha, é muito importante que a gente consiga ter o Sistema Nacional que reúna a Política Nacional de Cultura, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, numa grande distribuição federativa dos nossos recursos. Mas é muito importante olhar o produtor que está ainda inadimplente e que não pode se inserir no sistema se nada for feito. E todos os nossos pedidos, eu acho que a Conferência Nacional de Cultura foi um grande avanço e num sentido final de escuta do setor da produção de cultura e dos fazedores de cultura do Brasil. E a lei nacional estabelece para a gente um desafio que é regulamentar nos estados e nos municípios a nova política do Sistema Nacional e, obviamente, a nova política de desburocratização e de fomento. E o que a gente precisa fazer, Mônica, outros parlamentares que nos acompanham e trabalhadores da cultura que aqui estão? É muito importante que o Rio de Janeiro seja pioneiro na política do sistema municipal e, obviamente, linkado com o Sistema Nacional de Cultura.
É muito importante que o Rio de Janeiro seja pioneiro no processo de desburocratização, porque, vejam, todos os estudos dos grandes gargalos setoriais, do déficit de orçamento, da dificuldade dos grandes e dos pequenos produtores se inserirem e se reintegrarem à cadeia produtiva da cultura, partem do Rio de Janeiro. É claro que o Nordeste teve sua importância e sua contribuição para o Brasil grande. É claro que São Paulo tem uma grande contribuição, principalmente para a discussão da flexibilização e da democratização dos editais, mas o Rio de Janeiro sofreu muito com a crise, com a grande crise econômica da cultura, e nada mais justo que o Rio de Janeiro seja o primeiro município que regulamente a desburocratização e uma outra política para a prestação por objeto. Por isso, a gente chega nesse desenho de construir um substitutivo em parceria com a Comissão de Cultura, sob a tutela da vereadora Mônica Benício, mas, principalmente, a gente estimular um debate na casa e que o prefeito Eduardo comece um novo ciclo sendo pioneiro na formulação de políticas públicas que visam, claro, os grandes mercados, e é importante a gente frisar isso, né? Existe uma falsa dicotomia, existe uma falsa briga entre o grande mercado produtor e o pequeno produtor, e é muito importante dizer que o ecossistema do Rio é rico, é importante, é plural, justamente porque convive com essas duas realidades. As rodas de samba são muito importantes, mas os festivais de música, como o Rock in Rio, como o Rio Centro, como o Carnaval, como o Réveillon, também são tão importantes quanto, e os dois setores não podem ficar a reboque da burocracia e da dificuldade que, obviamente, a institucionalidade lhes impõe. Fechando aqui, eu tenho que admitir, eu estou muito emocionada, porque a gente conseguiu realizar um mandato que construiu algumas contribuições para o Rio de Janeiro. Nós fincamos pé, a vereadora Mônica sabe a guerra que foi aqui dentro dessa casa, construir a lei de retomada do Canecão, e ver o Canecão em obras é algo muito emocionante, e isso partiu da iniciativa do nosso mandato. Produzir a lei do Favela Faz Cultura, que estimulou, por exemplo, a política das zonas de cultura no Executivo do Rio de Janeiro, pensando o fomento para as favelas e para as periferias, é algo muito inovador, e peço, inclusive, Ministério da Cultura, que sei que está me acompanhando, faço votos que a gente consiga pensar mais política cultural direta para as periferias, não só do Rio, mas do Brasil inteiro. Ministra Margarete Menezes tem falado da Lei Rouanet das favelas e das periferias, mas é muito fundamental que, para além da Lei Rouanet, a gente estimule fomento direto para periferias e município também, e acho que o momento de transição, né, da nova reforma tributária, da nova política tributária do Brasil, vai nos provocar uma discussão cada vez maior sobre fomento direto, que a gente não dependa do ISS, de outras políticas tributárias, e que a gente faça um debate apurado para, principalmente, quem vai mais precisar no próximo ciclo, que são os produtores independentes, os produtores de favela e de periferia. E, fechando aqui, como foi importante a gente racializar o debate, conseguir posicionar a nossa produção independente. Quero agradecer aqui a presença da Rio Filme, quero agradecer a presença da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que acolheu os nossos pedidos, vem fazendo editais cada vez mais democratizados. Acho que a gente pode pensar num breve futuro que a gente tenha paridade nos pareceristas, que a gente tenha paridade de recurso para os nossos próximos editais e que a gente consiga estabelecer o Rio de Janeiro como o grande polo da indústria criativa do Brasil. Viva o Rio de Janeiro, viva a cultura do Rio de Janeiro. Acho que o Rio vai dar um recado muito potente, não só para o Brasil, mas para o mundo, em como se faz política cultural. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Tainá de Paula. Eu gostaria também de registrar da minha alegria da gente conseguir hoje ocupar uma Câmara Municipal trazendo o debate da democratização desse setor da cultura e todos os seus processos.
quando Vossa Excelência resgata os tempos difíceis para a cultura num governo Bolsonaro, num governo Crivella, sem dúvida nenhuma, há que se saudar e comemorar os avanços que nós tivemos até aqui, mas, inquestionavelmente, também ainda há muito que avançar, né? E, por isso, uma audiência como essa é tão importante para a gente poder falar da democratização desses processos. Antes de passar a palavra à chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, eu gostaria, inclusive, de ressaltar justamente a importância, né, da gente pensar a política de Estado para a cultura, para que não fique na mão de se o prefeito gosta da cultura, se ele é inimigo da cultura, se ele incentiva ou se ele deixa de incentivar, e colaborando, né, com as iniciativas importantes do governo federal, que é justamente de fazer um esforço para implementar um sistema de cultura, mas que aqui no Rio, para nós, ainda falta o Plano Municipal de Cultura chegar à Câmara Municipal para que a gente possa votar. Um plano que foi construído a muitas mãos, né, está pronto desde o final de 2021, foi pedido revisão para que o novo Conselho tivesse a oportunidade de acariciar, apreciar tudo ali, foi feito, foi prometido que fosse enviado à Câmara Municipal o mais breve possível, mas a gente ainda não conseguiu receber aqui na Câmara o Plano Municipal de Cultura para que ele possa ser votado e para que a gente tenha, então, uma política de Estado, né, voltada para o setor da cultura, para que a gente tenha o sistema de cultura implementado na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que isso não pode não ser dito quando a gente está falando da cultura ser vista como um direito, como política pública para a nossa cidade. Antes de passar a palavra, eu gostaria de registrar a presença da senhora Verônica Dias Rocha, pesquisadora do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, o senhor Adilson Xavier, diretor de Patrimônio do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras do Rio de Janeiro, e passo a palavra agora à chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Flávia Piana, representando o excelentíssimo senhor secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero, a quem eu sempre, junto com um bom dia, tenho por costume, até que se chegue e eu não precise mais perguntar, que é quando o Plano Municipal de Cultura será enviado à Câmara Municipal para que a gente possa votá-lo, aprovar e ter aí uma perspectiva de não mais 0,4% do orçamento, que é o que temos hoje para a cultura, mas chegando aos 2% oferecido do orçamento para a cultura. Passar a palavra para a senhora Flávia. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, excelentíssima senhora presidenta dessa sessão, vereadora Mônica Benício. Bom dia, vereadora Tainá de Paula, vereador Edson Santos, que nos acompanha remotamente. Primeiro, agradecer o convite da Secretaria participar dessa audiência e deixar registrado o entendimento da Secretaria, né, do papel da Comissão de Cultura da Câmara, presidida pela vereadora Mônica, em prol da cultura dessa cidade, né, como é importante a gente, embora em polos políticos diferentes, né, sempre trabalhamos com muito respeito e são críticas sempre muito positivas, muito bem-vindas, que fazem com que a política de cultura cresça de forma muito diversa. Bom, primeiro dizer que a Secretaria de Cultura vê com muito bons olhos, né, o marco regulatório que chegou agora, mudando o foco da prestação de contas dos projetos culturais, tirando, né, o foco do controle de meios e passando para o controle de resultados. A gente já, como a vereadora Tainá de Paula falou, nessa gestão, em 2021, foi um dos primeiros atos da gestão do prefeito Eduardo Paes, a alteração, por via de um decreto, na forma de analisar a prestação de contas dos projetos abaixo de 300 mil. Parece, a princípio, uma pequena mudança, né, porque foram apenas os projetos com esse recorte de valor, mas, na época, não existia, né, o marco regulatório e nem existia uma lei nacional que nos subsidiasse. Mas, ainda assim, conseguimos avançar nesse sentido. E agora entendemos o nosso papel regulamentador do marco regulatório do fomento. Nós já constituímos na Secretaria de Cultura um grupo de trabalho que está estudando e trabalhando para regulamentar a lei. E agora, na verdade, a gente vai ter dois trabalhos, né? Nós vamos ter que regulamentar tanto a lei nacional quanto essa lei municipal, que provavelmente será aprovada aqui. O que acontece na Secretaria de Cultura hoje, e a gente tem se debruçado sobre isso,
nós temos dois tipos de fomento, né? O fomento direto, que é o feito com recursos próprios, que ficou inexistente durante os últimos 4 anos do governo anterior. O prefeito Eduardo Paes retomou o fomento direto, e temos o fomento pela via indireta, que é o da lei do ISS, a Lei de Incentivo à Cultura. E nós temos uma resolução de prestação de contas que regula esses dois tipos de fomento. Então, os projetos apoiados ou pela lei ou que tenham sido aprovados no edital, em edital de fomento direto, eles são todos analisados conforme essa resolução, que hoje prevê que os abaixo de R$300 mil são analisados apenas pelo objeto. Então, o nosso grupo está sendo debruçado sobre essas mudanças, ouvimos a sociedade civil, já temos um estudo anterior, que foi, inclusive, nos fornecido pela Associação dos Produtores de Teatro. Márcia Dias contribui muito com essa discussão dentro da Secretaria, e eu acho que essa audiência aqui também pode trazer muitas contribuições. Eu dei uma olhada no projeto agora pela manhã, porque nós não tínhamos recebido ainda a versão final. Ficamos muito tranquilos, porque ela, de fato, está em consonância com a lei, né, com o marco regulatório da cultura. Eu, particularmente, vereadora Tainá e vereadora Mônica, queria fazer uma pequena polêmica, trazer uma pequena polêmica que surgiu no nosso último debate, na reunião do grupo, porque a gente tem hoje, né, a Lei Rouanet, que também tem o seu arcabouço de ferramentas para a prestação de contas, e lá a gente tem que os projetos acima de 750 mil precisam de avaliação financeira. Então, talvez, não sei se seja o caso de trazer isso ao debate, se os projetos com valores mais altos, via lei de... Porque no fomento direto é difícil um projeto acima de 700 mil reais, né? Mas, se os projetos via lei do ISS, não seria interessante a gente fazer um período, pelo menos, de transição, de alguns anos de transição, até chegarmos à prestação de contas pelo objeto totalmente. Falo isso por quê? Porque a gente tem sentido lá, na análise da prestação de contas, que essa prestação de contas pelo objeto, ela demanda um esforço do produtor cultural, é uma outra mentalidade, né? Ele não mais vai ficar preocupado com... Também precisa ficar preocupado com notas fiscais e com a prestação de contas financeiras em si, porque ele precisa aguardar isso por 5 anos, porque ele pode ser a qualquer momento solicitado por um órgão de controle, não só pela administração, mas pelo Tribunal de Contas e Ministério Público. Mas, assim, existem alguns cuidados, né, na hora de você... porque hoje a administração não tem capacidade de ir em loco para fiscalizar todos os projetos. Inclusive, a lei traz esse diferencial que eu não vi no projeto, vereadora, que é os projetos abaixo de R$200 mil não necessitariam nem sequer do relatório de execução do objeto, mas bastaria uma visita em loco. Entendemos isso muito bom, né? Mas ainda não há na administração um aparato de pessoas e uma estrutura ainda, é preciso se criar essa estrutura. Então, eu trago esses dois debates. Esses projetos abaixo de 200 mil e os projetos maiores, acima de 750 ou qualquer outro valor, 800 mil, se não seria o caso da gente pensar num prazo para que eles passem a ser só pelo objeto. Então, eu estava falando e me perdi aqui. As prestações que têm chegado hoje pelo objeto, nós entendemos que nem todas, assim, quanto maior o projeto, eu acho que mais fácil, mais institucionalizado está o produtor, então a prestação chega mais robusta. Agora, os projetos menores, eles estão com dificuldade, tem gerado muita diligência. Nós, inclusive, estamos preparando uma cartilha para os produtores culturais e vamos fazer uma formação. O que vocês precisam trazer para a administração para comprovar que a ação cultural foi, de fato, executada, né, foi realizada e que a política pública acabou sendo implementada, que é muito importante. Eu acho que, a partir do momento que a gente abre, flexibiliza, deixamos de exigir o financeiro e passamos pelo objeto, a gente precisa ser mais rigoroso nessa cobrança também. Né, até ela é pedagógica, né, educativa e pedagógica. A gente não tem interesse em sair punindo o produtor cultural, longe disso. Então, estamos abrindo diligência e isso tem nos aumentado bastante o trabalho da Coordenadoria de Fomento e da CCPC.
Então, assim, acho que era esse o recado, mais no sentido de informes mesmo, e parabenizar mais uma vez o trabalho das excelentíssimas vereadoras e agradecer pelo companheirismo aí na luta pelo acesso à cultura. Obrigada, Flávia. Eu gostaria só, para contribuir com o debate, porque acho que você traz elementos importantes, em especial essa discussão a respeito da definição de um teto, né? Inclusive, a iniciativa de ter uma cartilha, de transformar cada vez mais transparente o próprio processo em si, para que ele seja mais democrático, é importante também para os fazedores de cultura. Eu acho isso uma iniciativa importante. Eu estou só com uma dúvida, porque quando estabelece, né, da resolução 459/2021, que é essa que fala do valor igual ou inferior ao 300 mil, a minha dúvida não ficou claro para mim. Quais foram os critérios utilizados para estabelecer os 300 mil? Você sabe me informar? Como é que foi? Como é que se chegou a esse número? Desculpa. A gente tinha que definir um teto. E aí partimos de uma média de valores dos projetos do ISS e dos projetos da gestão anterior do fomento. Como não tinha esse teto a nível nacional, não é, na verdade, não existe um critério científico aí por trás disso. A gente fez uma análise de projetos e chegamos a uma média que seria razoavelmente tranquila para a gente, para o trabalho que a gente iria iniciar a partir do objeto e para os produtores também. Também porque era o primeiro passo, né? Eu acho que se a gente chegasse já com um teto muito alto, a gente sofre um certo receio de retaliação dos órgãos de controle externos, né? E a gente achou que esse teto de 300 mil seria mais fácil de agradar a todos, digamos assim. Não, perfeito. Foi, então, feito através de uma análise de projetos anteriores para tirar uma média sobre o que já tinha sido apresentado. Obrigada. Passar a palavra agora ao senhor, o diretor de investimentos da Rio Filme, Maurício Hirata. Olá. Boa tarde a todos, todas e todes. Senhora vereadora Mônica Benício, presidente da Comissão Permanente de Cultura, senhor vereador Edson Santos, vereadora Tainá de Paula, a quem parabenizo pela iniciativa desse projeto de lei que acho muito importante para, enfim, evolução e solidificação da política cultural aqui do município do Rio de Janeiro. Eu não vou me alongar muito, enfim, a minha companheira Flávia Piana, da Secretaria de Cultura, acho que foi bastante clara na relevância do projeto. A Rio Filme, nessa gestão, tem trabalhado de maneira muito próxima, em sinergia, em diálogo com as iniciativas da Secretaria de Cultura, e acredito que no processo particular da prestação de contas é um desses âmbitos em que a gente vai poder construir isso de maneira muito próxima, de maneira que o produtor cultural, quando acesse recursos tanto da Rio Filme quanto da Secretaria de Cultura, encontre metodologias parecidas, métodos sinérgicos que não sejam uma novidade, digamos assim, toda vez que ele migre de um órgão para o outro, que ele encontre, enfim, procedimentos, processos diferentes. Acho que isso é uma coisa benéfica para o setor. A questão em particular da prestação de contas é um desafio antigo do setor cultural e do setor audiovisual, como a vereadora Tainá de Paula bem apresentou. A gente viveu durante muito tempo um ambiente de insegurança jurídica, onde você não tinha formas de prestação de contas pensadas especificamente para o setor cultural, então se fazia adaptações de legislações que não eram as mais adequadas. Isso gerava um conjunto enfim, um conjunto de regras, às vezes muito prejudiciais e muito estranhas ao fazer cultural, que colocavam, como já foi dito também, a ênfase muito mais nos processos, nos meios, do que nos resultados finais, onde muitas vezes o objeto cultural era a coisa menos relevante a ser observada pelo Estado, né? Então, nesse sentido, a Lei 14.903 federal recoloca o objeto cultural no centro da questão de prestação de contas, colocando a prestação de contas financeira no seu lugar acessório, que é devido. E a iniciativa da vereadora Tainá de Paula com esse projeto de lei 600
fundamental no sentido de resolver um segundo problema, que é a divergência de regras aplicadas no nível federal, no nível municipal, o que gera um conjunto de problemas. No âmbito audiovisual é muito comum que os projetos recebam financiamento de múltiplas fontes, né? Agora, com a Lei Paulo Gustavo mesmo, nós vimos isso acontecer em volume muito expressivo, uma quantidade grande de projetos que passaram pela Rio Filme. A gente contratou ano passado, enfim, praticamente 200 projetos, muitos deles receberam recursos tanto do nível federal quanto da própria Rio Filme, e a gente teria que trabalhar com regras de prestação de contas diferentes dentro do mesmo projeto, que cria todo um conjunto de camadas burocráticas e desafios burocráticos, enfim, kafkanianos, para o produtor cultural, para o produtor audiovisual. E esse projeto de lei, ao trazer para o âmbito municipal as regras que foram colocadas no âmbito federal, torna muito mais orgânico, muito mais simples a prestação de contas e permite ao produtor cultural e produtor audiovisual focarem naquilo que importa, que é a qualidade do produto que ele está produzindo, que é a qualidade da manifestação cultural e audiovisual que está sendo realizada. E, enfim, também, só para finalizar, esse processo de regulamentação que a Secretaria de Cultura vai liderar em relação à lei federal e esse projeto de lei, quando promulgado, será muito importante para finalizar, digamos assim, aparar qualquer das arestas que ainda possam existir entre os dois projetos e tornar esse processo de prestação de contas uma coisa, enfim, superada, bem resolvida, com segurança jurídica, com qualidade dos gastos e transparência. Enfim, acho que é um projeto que vem em muito boa hora. A Rio Filme está mais que à disposição a colaborar com a Secretaria de Cultura nesse processo. Enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Passar a palavra agora ao senhor Eduardo Lurnel, representando a Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro. E antes de passar a palavra, gostaria de registrar a presença da senhora Gisele Perim, representando o mandato da excelentíssima senhora deputada estadual Zeidan, senhor Reinaldo Santana, presidente do grupo Entrou por uma Porta. Bom dia a todos, todas e todes. Vereadora Mônica Benício, vereadora Tainá de Paula, também desejo melhoras para o nosso querido vereador Edson Santos e todos na mesa. Um bom dia. Acho que queria agradecer a todo mundo de estar aqui presente. É um tema muito relevante que a gente vem discutindo há muito tempo. Somente o amigo Maurício, que está aqui do meu lado, a gente discute isso desde que a gente tinha menos cabelos brancos. E esse tema continua vindo à tona, mas a gente é de luta e é incansável. A gente vai batalhar pela melhoria dos serviços públicos sempre. É só trazer algumas questões aqui, que a gente está falando muito do realizador cultural, do produtor cultural, e a gente esquece também que esse PL também ele olha para o servidor público, né? Ele dá uma garantia, uma segurança jurídica para o servidor. Eu que já tive do lado, tanto da prefeitura quanto do governo federal, a gente muitas vezes se depara com problemas e questões que o próprio servidor público não tem coragem de assinar, não tem coragem de fazer uma aprovação, porque não tem marco legal suficiente, não tem segurança jurídica suficiente para fazer, mesmo ele acreditando na legitimidade, acreditando que aquele projeto foi realizado, às vezes a gente não tem segurança jurídica para você constituir uma aprovação. Eu acho que quanto mais a gente tem um arcabouço legal claro, simples e coerente, assim, trazendo muita fala do Maurício aqui, que eles se conversem entre si, acho que melhora para toda a sociedade, principalmente para o realizador cultural, mas também para quem está do lado de cá, analisando o projeto, tanto na sua aprovação quanto na sua prestação de contas. Então, acho que esse tipo de marco legal, ele olha para o poder público também. Além da segurança jurídica, eu acho que tem uma questão que a gente consegue dar mais celeridade, velocidade e eficiência ao poder público. E acho que é isso que o legislativo e o executivo a gente tem que buscar sempre, pensando de como a gente vai fazer com que os recursos públicos, tanto financeiros quanto físicos, né, sejam executados com a melhor eficiência. Eu acho que também, como ponto positivo, ressalto aqui que
ele olhar para o objeto, olhar para a execução do objeto, a gente deixa de criminalizar o produtor cultural. Hoje, principalmente depois dos últimos governos, né, de Crivella, Bolsonaro, a gente que é realizador e produtor, que consegue, com duras penas, consegue captar dinheiro público, a gente é visto como um ladrão mesmo, assim, um português claro. Assim. Então, é que a gente tem que dizer exatamente como gastou cada um dos centavos. E isso, assim, a história do poder público, a história do fomento à cultura mostra que o processo que está acontecendo, ele é totalmente ineficiente, ele criminaliza o produtor cultural e faz com que a máquina pública ande muito mais lenta do que deveria andar e não consegue chegar no seu objetivo, que é desenvolver e fomentar a cultura em todas as suas vertentes. Para finalizar, eu queria dizer que a API, Associação de Produtores Independentes, ela é 100% a favor do texto atual, dialoga diretamente com a lei federal e a gente está à disposição para lutar por esse marco legal e para qualquer outro que venha a ser construído a favor de produtores e do servidor público. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, Eduardo. Anunciar a presença da senhora Janaína Oliveira, vice-presidente da Associação dos Produtores do Audiovisual Negro, e passar a palavra à senhora coordenadora do Movimento das Mulheres Sambistas, Patrícia dos Santos Rodrigues. Alô, agora foi? Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a mesa, agradecer aos excelentíssimos vereadores, Tainá de Paula, Mônica Benício, e o nosso vereador ausente aqui, o Edson Santos. Dizer que eu estou muito feliz em poder fazer parte, em poder trazer essa discussão, que eu estou muito sensibilizada de ver vereadores tão engajados numa luta que é uma luta de todo mundo que faz cultura. Eu venho aqui representando o movimento das mulheres sambistas, eu trabalho com cultura popular, e é muito importante esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento de desburocratização, faz com que as pessoas tenham a possibilidade, se sintam à vontade para poder pleitear dinheiro público, né? Pleitear editais, para poder participar desses editais, se sintam minimamente menos criminalizados, como o colega Eduardo Lurnel trouxe, né? É sempre um pavor para quem faz projeto quando a gente chega na parte da prestação de contas, porque a gente efetivamente tem que ficar ali contando os centavos. E eu estou fazendo uma prestação de contas agora, nesse momento, e o prestador de contas é um projeto grande, a gente tem condição de contratar uma pessoa só para fazer isso. O prestador de contas vive me questionando sobre 10 centavos, R$ 2,00, R$ 1,50 de diferença de uma nota fiscal para um depósito ou vice-versa. Então, assim, é sempre uma tensão muito grande quando a gente chega nesse lugar. E se produtores que já têm uma caminhada maior e que já conseguem acessar recursos maiores e que conseguem contratar pessoas para dar esse suporte, tanto jurídico, quanto contábil, quanto financeiro, passam por esse desespero na hora que chega no final do projeto e a gente precisa prestar contas. Imagina quem não consegue, quem não acessa menores recursos e não consegue ter uma equipe capacitada quando chega nesse... Aliás, desde o início do projeto, né? Não tem condição quem recebe um edital de R$ 5.000 pagar a produção, pagar os artistas, pagar contador, pagar advogado, pagar a prestação de contas, é inviável, né? Então, eu queria agradecer, acho que é um momento muito importante, e espero que seja um facilitador para a nossa galera, para a galera da cultura popular, começar a acessar também esses recursos de edital. Eu posso falar pelo samba, ainda tem muito pouca gente que consegue acessar editais, que se sente capacitado, que se sente, como eu posso dizer, que se sente que tem vontade de disputar, porque Mônica falou no início da fala dela sobre, inclusive, a dificuldade dos termos usados, né? De como é complicado você ler um edital. Às vezes o edital tem um monte de página, muitos termos jurídicos. Então, o processo de desburocratização, a gente hoje está tratando aqui sobre a questão da prestação de contas, mas ele precisa ser muito amplo, né? Ele precisa trazer outros aspectos, inclusive. Anotando e ouvindo as falas, eu
já ia falar sobre a questão da formação das pessoas, né? A gente vai passar por um momento de transição da prestação financeira para a prestação a partir do objeto. E é muito importante que a gente comunique e explique como isso vai funcionar, que existe uma padronização, que a gente consiga, através dos editais, entender e, a partir dali, conseguir fazer, né? E aí, Flávia Piana trouxe que já vai ser feita uma cartilha, acho que é essencial, muito importante. Queria trazer também a questão da possibilidade, e aí não sei se existe essa possibilidade, mas queria colocar aqui para pensarmos juntos, que é da facilitação, né? De repente, medidas compensatórias para esse pessoal que está com o CNPJ bloqueado por conta de alguma inconsistência ali naquela prestação de contas. Tainá trouxe, no início da fala dela, diversos grupos culturais que acessaram 5, 10, 15 mil reais e estão com seus CNPJs bloqueados. A gente precisa parar de partir do pressuposto que o produtor está ali para roubar aquele dinheiro, né? Está ali para poder se enriquecer ilicitamente através de editais, às vezes, com valores tão baixos. Então, eu não sei o que pode ser feito em âmbito do Executivo e do Legislativo para facilitar e para conseguir trazer de novo esses produtores para a ação, né? Para continuar trabalhando com cultura, para poder continuar compartilhando a sua produção cultural por aí, que eu acho que é muito importante. Acho que o Rio de Janeiro, como já foi falado, ele tem vocação natural para a cultura do entretenimento, para a cultura popular. A gente cria e realiza muita coisa, a gente faz muita coisa muito maneira e, na guerrilha, a gente faz o milagre da multiplicação. Eu vejo diversos projetos, às vezes, com valores muito pequenos, e quando você vê a entrega, você fala, caraca, a gente tira muita onda. Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar também do positivo, né? Porque, às vezes, as exigências são tão grandes, em termos de documentação, em termos do acesso ao edital e tudo mais, e a gente não olha o resultado de, cara, como aquela galera conseguiu fazer com 30 mil reais esse festival. Então, eu acho que é importante esse diálogo, é importante a gente estar dialogando para efetivamente tirar o produtor cultural, grande, pequeno, desse lugar da margem, né, da pessoa que quer enriquecer ilicitamente. Bem, acho que é isso. Agradeço mais uma vez. Acho que falei tudo o que eu tinha anotado. Muito feliz por fazer parte, e é isso. Bom dia. Muito obrigada pela sua fala, Patrícia. Acho que traz elementos importantes, né, em especial quando fala desses produtores, né, pequenos que estão aí nessa dívida ativa, para dar o exemplo, como a vereadora Tainá de Paula falou, dos que estão fazendo folia de reis, né, receberam pela Aldir Blanc, praticamente quase todos tiveram suas contas reprovadas. É muito importante que a gente tenha se falado do processo de democratização de forma ampla, como você trouxe, que a gente tenha atenção a esses detalhes, né? Que não são menos importantes, porque acabam prejudicando de uma maneira muito impactante a vida desses produtores. Vou passar as falas agora para as inscrições da tribuna. E gostaria de chamar, para fazer uso da tribuna Marielle Franco, a senhora Etemi Flávia de Oxum, representando o presente de Iemanjá, em Sepetiba. Senhora Etemi, a senhora dispõe de 3 minutos, por favor. Bom dia. Eu quero saudar aqui a mesa, na pessoa da presidente vereadora Mônica Benício, vereadora Tainá de Paula, vereador Edson Santos, que está em casa, e toda a mesa, meus colegas produtores de cultura. Eu venho falar aqui pela minha experiência dentro do Presente Iemanjá em Sepetiba, um evento de 30 anos, que acontece na ponta da Zona Oeste, lá em Sepetiba, onde, pela primeira vez, esse ano, eu consegui um fomento direto da Secretaria de Cultura, do município do Rio, e tive uma imensa dificuldade em realizar essa prestação de conta. E eu não estou falando de 300, nem de 100, nem de 50 mil, eu estou falando de 20 mil reais. E foi muito difícil para mim. Por quê?
porque eu estou dentro de um bairro onde, e fazendo a coordenação desse evento pela 8ª vez, há 14 anos dentro desse evento, quer dizer, quase que a metade do tempo do evento eu estou nele, e sempre a gente dá prioridade para os artistas locais. Então, por exemplo, e se é difícil para os pequenos produtores realizarem um evento, os grandes, os pequenos, imagine os produtores culturais, que eu nem acho que eu sou uma produtora cultural, acho que eu sou uma realizadora de uma cultura de povo de terreiro para povo de terreiro. Então, imagina o povo de terreiro realizando um evento que, para mim, e eu acho que todos comungam, todos que são de terreiro comungam com essa opinião, é um evento de manutenção e preservação de legado ancestral. Nós estamos ali preservando e fazendo a manutenção de um legado ancestral. Então, ele tem uma outra conotação. E aí, a gente não consegue, por exemplo, esse ano, eu não consegui priorizar os meus artistas locais, porque eles não tinham nota fiscal, eles não tinham MEI, muitos não sabiam nem que era isso. Então, eu fui obrigada a contratar outras pessoas que nem eram da região. Eu tive o apoio dos Filhos de Gandhi, esse ano, que foi a Sepetiba, me dá todo esse suporte também cultural. Gratidão ao presidente Célio, que está aqui presente, dos Filhos de Gandhi. E eu tive que, por exemplo, como que eu ia prestar contas? Eu quero dizer aqui que eu tive suporte, sim, da Secretaria de Cultura do município do Rio. Conversei muito com eles, eles me ajudaram muito, mas é isso, né? Depende de uma ementa, depende de uma outra regularização para a gente conseguir executar. Então, foi muito complicado, porque, por exemplo, eu não contrato um buffet para entregar 1000 kits de café da manhã. São as equedes, os abiãs, os iaôs do terreiro, que vão para a cozinha, cortar o pão, colocar o presunto e o queijo dentro do pão, fazer o café no fogão do clube, para poder a gente entregar esse café da manhã. Então, eu não tenho um buffet, por exemplo. Eu não tenho como eu posso comprovar que aquelas pessoas trabalharam ali. Os ogãs, que são os tocadores, os nossos músicos percussionistas, será que eles são obrigados a ter nota fiscal? Eles estão ali dentro de praticando a sua religião, o legado ancestral, o aprendizado de terreiro. Então, se é difícil para o pequeno produtor, imagine para o pequeno realizador de evento, do povo de terreiro, para o povo de terreiro e com o povo de terreiro. Então, o meu apelo aqui é que haja uma flexibilidade também, que olhe também para esses realizadores do povo de terreiro também, porque é um caso à parte, é uma especificidade diferente. Nós não temos, se a gente for profissionalizar demais, eu deixo de trazer o próprio povo de terreiro para realizar o evento. Então, eu sou obrigada a profissionalizar, a contratar pessoas profissionais, porque eu preciso prestar contas de uma forma que eu concordo que deva acontecer, porque é o dinheiro público, mas que deva haver uma flexibilidade, uma tranquilidade maior para a gente conseguir fazer. Porque, senão, aonde fica o legado ancestral? Aí eu vou ter que profissionalizar o legado ancestral, e é isso que eu não quero. Então, o meu apelo hoje aqui é que tenha um olhar diferenciado também para os realizadores de evento do povo de terreiro, para o povo de terreiro e com o povo de terreiro. Obrigada. Obrigada, Itemi. Acho que sua intervenção fala justamente dessa importância da gente desburocratizar, né, os editais. Um projeto de 30 anos tendo acesso pela primeira vez. Passar a palavra à senhora Marleide Albuquerque, idealizadora do coletivo Terreiros de Jacarepaguá. Bom dia a todas e a todos. Serei breve, não usarei os 3 minutos, porque eu escrevi o que eu deveria falar, o que eu achei que eu deveria falar, porque eu também venho falando pelo povo de terreiro. Então, eu venho também defender essa importância da legitimidade da prestação de contas dos projetos culturais financiados pelo poder público, especialmente
no contexto dos povos de terreiro que recentemente passaram a ter acesso a esses recursos. E, primeiramente, é crucial reconhecer a inclusão dos povos de terreiro, tendo acesso a esses financiamentos públicos, e representa um avanço significativo na promoção da diversidade cultural e na valorização das tradições e práticas que trazem parte da nossa rica herança cultural. Esses povos historicamente marginalizados agora têm a oportunidade de expandir e preservar suas práticas culturais com o apoio necessário. A prestação de contas é um mecanismo fundamental para garantir a transparência e eficiência no uso dos recursos públicos. Ela assegura que os investimentos estejam sendo aplicados de forma adequada e que os resultados dos projetos sejam alcançados conforme planejado. Para os povos de terreiro, esse processo é ainda mais importante, pois fortalece a confiança na gestão pública e valida direitos de acessar e utilizar os recursos destinados à cultura. Mas é essencial que, ao elaborarmos e analisarmos essas prestações de contas, adotemos uma abordagem sensível às especificidades culturais e às realidades das comunidades envolvidas, a compreensão e o respeito pelos modos de organização e pelos objetivos culturais desses povos são indispensáveis para uma avaliação justa e precisa. Portanto, a defesa da prestação de contas não é apenas uma questão de cumprimento de formalidades, mas uma forma de reconhecer e apoiar a importância dos projetos culturais das comunidades de terreiro. É um passo vital para garantir que esses recursos sejam usados de maneira eficaz e que os projetos possam prosperar, contribuindo para o enriquecimento cultural e a promoção da justiça social. Obrigada. Obrigada, Marleide. Passar a palavra ao senhor Rodrigo Carneiro, Sociedade Civil. Bom dia a todos, saudações tradicionais, a bênção. Meu nome é Rodrigo Carneiro, sou presidente do Instituto Terreiro Sustentável, que fica situado em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu venho aqui falar hoje sobre justamente essa dificuldade de prestação de conta. O Instituto Terreiro Sustentável ele foi contemplado no ano de 2023 no edital Integra Rio, promovido pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana. Nós conseguimos, nós fizemos tudo que foi pleiteado. No entanto, quando nós fomos nos inscrever para o edital de 2024, nós fomos considerados inadimplentes. E todo esse processo ele foi feito presencialmente lá na Secretaria, só que nós fomos considerados inadimplentes porque não foi avaliado a nossa prestação de conta. E até que foi nosso primeiro edital que nós fomos contemplados, até a gente entender que a culpa não era nossa, isso foi indas e vindas, vindo aqui, a gente sai da Zona Oeste, para vir para cá, e ninguém sabia informar, ninguém respondia os e-mails. Então, todo esse processo, ele é extremamente burocrático, e principalmente, e era um edital de 50 mil, e que foi utilizado justamente para a gente colocar em prática as nossas práticas ancestrais de educação ambiental baseado nos saberes e fazeres ancestrais dos povos de terreiro, que, inclusive, essa semana, todo o nosso trabalho foi queimado, lá na APA das Brisas, onde foi executado esse trabalho. Todas as nossas árvores foram plantadas, nós fazemos um trabalho de árvore do saber, e representando cada povo ancestral a partir de um elemento vegetal. Todas as nossas árvores foram queimadas. E como é que eu provo? Nós conseguimos enviar antes e fazer toda essa prestação de conta anteriormente, mas hoje a gente ainda se encontra inadimplente porque não foi avaliado. Apesar de ter havido uma resposta, nós tivemos que ir várias vezes na secretaria para poder justificar esse trabalho que foi feito, e mesmo assim, a gente, hoje, por exemplo, se fosse ser avaliado novamente esse trabalho, a gente não conseguiria porque ele foi queimado, o nosso trabalho por ser feito dentro de uma área de proteção ambiental
na área, nas brisas, na Zona Oeste. Então, todo esse processo, para o pequeno produtor, para as ONGs que trabalham com aquilo ali, tiram da onde não tem para fazer esse trabalho, esse processo ele precisa ser mais contemplando a todos e, principalmente, tem que ser clara essa prestação de conta. Porque no edital, por exemplo, ele não vem algo dizendo como deve ser feito a prestação de conta. Você manda e-mail, você faz da forma que você acha e, mesmo assim, você é considerado inadimplente sem sequer alguma resposta. Então, basicamente é isso. Obrigado aí. Saúdo todos da mesa. Axé a todos. Obrigada, Rodrigo. Passar a palavra à senhora Márcia Dias, da Associação de Produtores de Teatro. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer aos vereadores e melhoras para o vereador Edson. Em especial a vereadora Tainá, que ouviu muito nos últimos dias a PTR. É muito importante uma legislação para a prestação de contas. Isso é uma batalha da PTR desde 2017. Eu acho que essa matéria é um pouco sensível, a gente não precisava de polêmica, mas já que a Flávia levantou uma polêmica, eu gostaria de fazer uma defesa que a IN prevê há muito tempo, antes da resolução da Secretaria Municipal de Cultura, a instrução normativa, ela prevê o teto de 750 mil. Poderia, essa resolução, a PTR tentou balizar e, na época, não conseguiu, para que, então, acompanhasse a instrução normativa federal. É importante saber que, a partir do marco regulatório, que o PL da deputada Alice da Mata, ele previa a prestação de contas também com teto de 300, e isso evoluiu e chegou nesse modelo do marco regulatório que nós, produtores da Associação de Produtores de Teatro, achamos que é realmente o modelo ideal. Basta ouvir aqui a palavra de todos. Então, reforçando, Flávia, a sua sugestão, o decreto que regula a Lei Rouanet, que foi recentemente promulgado, ele será modificado para acompanhar o marco regulatório. E a próxima IN a ser publicada em fevereiro de 2025 também modifica para o texto exato como da vereadora Tainá de Paula. Então, eu peço que a gente mantenha o texto da vereadora Tainá de Paula, que é brilhante. Muito grata. Obrigada, Márcia. Passar a palavra à senhora Verônica Dias Rocha, pesquisadora do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura. Olá, bom dia a todos. Bom dia à mesa, vereadora Mônica Benício, vereadora Tainá de Paula, vereador Edson Santos, melhoras. Eu sou artista, produtora cultural e hoje em dia sou doutoranda estudando políticas culturais na UERJ. Acho fundamental, importantíssimo que se abra essa oportunidade, e nisso eu parabenizo a vereadora, para discutir um assunto que é considerado quase como secundário na nossa sociedade. Infelizmente, a cultura não tem a prioridade, nem como tema, nem a prioridade orçamentária que deveria ter. E é fundamental que se abram esses espaços de discussão, principalmente num tópico, num ponto que é quase que um gargalo, né? Que é a questão da prestação de contas, como foi bem colocado aqui. Então, essa migração para a prestação de contas por objeto para projetos de pequeno porte, acho que é muito importante. Aí a discutir se o limite é 300 mil, me parece um pouco elevado, mas, enfim, é uma questão pessoal. Porém, acho que eu vou destoar de algumas falas aqui em relação a projetos de maior porte, porque justamente pensando na descriminalização do lugar do artista, justamente colocando o artista como um cidadão, acho necessário, sim, que se faça a prestação de contas financeira para projetos de maior porte.
É uma questão de lisura, é uma questão de fazer parte de uma sociedade e o artista que faz esse projeto ter orgulho e dizer, sim, está aqui a prestação de contas regular. O que cabe, no caso, à Secretaria Municipal de Cultura é prover condições de apoio, oficinas, escritórios para projetos, né, informatização do próprio processo de prestação de contas. Não sei como é que é feito hoje em dia. Na época em que eu apresentava projetos, era feito manualmente por funcionários. Então, informatizar esse processo seria importante, de modo que a gente possa, ao mesmo tempo, garantir uma desburocratização e a prestação de contas por objeto para pequenos projetos, né? Garantir a informação e a educação para esse tipo de procedimento para todo mundo, para a sociedade como inteira, mas também garantir um cuidado, um bom governo para os projetos de maior monta. Não faz sentido projetos de 1 milhão, 2 milhões não prestarem contas financeiras daquele dinheiro que é público, que é um dinheiro que está sendo recolhido a partir de todo mundo, de todos os cidadãos, né? Então, essa a minha diferença, talvez, né? No PL, só se eu tenho um pouco de tempo, não ficou claro para mim a questão do sorteio. Acho que ainda tem que haver mais discussão, acho que tem que ser amadurecida essa ideia. Não parece que está muito bem desenhado ainda, acho que é uma questão de discussões, né? E, finalizando, não posso deixar de lembrar a Secretaria Municipal de Cultura, que está em pauta aí desde 2021, a questão do Plano Municipal de Cultura. Nossa, isso é uma discussão que, na verdade, é uma discussão que vem desde 2009, da primeira conferência. Então, por favor, vamos caminhar com isso, né? Obrigada, Verônica. Passar a palavra ao senhor André Ricardo de Amorim Aguiar, do Batuque Axé. Bom dia, presidente Mônica, vereadora Tainá, a representante aqui do presidente do Samba das Moças. Estou aqui representando o Batuque Axé, né, no sentido de que nós apoiamos o que a lei, né, a PL da senhora Tainá, porque vem facilitar, como todos aqui já disseram, o nível de dificuldade que a gente tem de prestação de conta, de uma série de coisas, que é uma burocracia enorme, justamente quando se fomenta um evento, né, e passa por uma série de situações que, muitas das vezes, não deixa com que a coisa ela realmente chegue no destino correto, como se diz, ao pequeno produtor cultural. Né, como foi falado pela senhora Itemi, né, a situação que ela passou lá esqueci o nome do bairro lá, em questão, quando ela fez o evento, né, porque, às vezes, o pequeno produtor, ele está fazendo, ele está realizando algo que é voltado justamente para aquelas pessoas que realmente necessitam ali do conhecimento dele, ou uma roda de samba, ou no caso nosso do Batuque Axé, que passa por uma série de coisas que a gente prioriza justamente quem tem uma necessidade, ou a gente quer ajudar alguém que está desempregado, colocar no trabalho. E como é que essa pessoa emite nota? Não tem como. A gente precisa justificar isso, né? Então, vem a dizer que isso é de suma relevância no sentido de que a gente consiga fazer com que outras pessoas, né, movimentem a economia, né? No modo, acho que a intenção realmente do projeto justamente é isso, né? Cultural, justamente movimentar a economia e passa também pela educação em si. Óbvio que com diminuindo a burocracia, né, para conseguir o tal recurso, vai precisar realmente de um fator principal, que é a educação. Educar as pessoas com que ela faça realmente aquilo que está sendo pedido, de forma que a comprovação não seja somente fique na nota fiscal ou num detalhamento de contas que foram ali estaria redigido, né? Mas sim no sentido da realização do evento, como pode ser feito com uma comprovação para eventos menores. No caso, o Batuque Axé, ele acolhe, ele também orienta outras pessoas, né, que querem fazer o seu evento cultural. A gente também tem essa responsabilidade e passamos também pelo fato de que isso vem nos ajudar, porque no último evento nosso, nós estamos já fazendo 5 anos, colocamos para de 25 mil, quando nós recebemos um valor e usamos só 19.
conseguimos devolver. A duras penas, no sentido de na comprovação. Nós tivemos que correr atrás, pegar a nota dali, adequar, como já foi falado aqui, a gente faz uma adequação para justamente poder cumprir a regra. E, na realidade, esse projeto da senhora Tainá vai nos ajudar muito nesse sentido. Tá bom? Agradecer a todos aí e deixar isso. Obrigada, André. Passar a palavra agora ao senhor Reinaldo Santana, do grupo Entrou por uma Porta. Bom dia, mesa. A vereadora Mônica e a vereadora Tainá. Motumbá aos meus mais velhos, aos meus mais novos, e dizer que meu nome é Reinaldo Santana, é meu nome cristão, mas o meu nome africano é On-Oazê, aquele que guarda o segredo da palha. E, guardando esse segredo da palha, eu queria falar com a Comissão de Cultura, né, para tentar, junto com a Secretaria, resolver esse problema da prestação de contas, criando um hotline, um escritório de apoio a essa prestação de contas, porque é muito complicado. Nós temos hoje, no Ações Locais, 60% da cidade, e a maioria das pessoas que ganham ações locais no prêmio mais baixo recebem um salário mínimo e moram no Minha Casa Minha Vida, e alguns não têm nem o ensino médio. Eu fui articulador local e articulador de pontos de cultura, e eu sei disso na real. É muito complicado isso. Muitos não sabem nem o que é ter um MEI, e muitos são de CPF. É o CPF da pessoa. Segundo, entender que esses produtores fazem uma fruição cultural de 60% da cidade que está no apartheid cultural. Essa galera que não chega ao Centro Cultural Banco do Brasil, que não chega ao SESI, ao SESC, porque até no SESC de Jacarepaguá, para você entrar, você tem que ter carteira de identidade, você tem que ter um monte de coisa. Se você leva um menino, o menino não tem. Aí ele não entra. E muitos que estão, quando o cara chega, eu vi um garoto chegar com uma carteira, estava com o carimbo do DESIP, olha, você não vai poder assistir o espetáculo. O garoto preto, com o carimbo do DESIP na carteira, não vai entrar no SESC. O outro estava com uma tornozeleira, foi assistir um cinema do SESI, não assistiu, né? Então, a gente tem que entender que esse lugar da ação local, ele tem que ser preservado, porque ele chega na comunidade, e ele é feito pela comunidade, para a comunidade. Precisamos de uma desburocratização, uma criação de prêmios para grupos de longa data. Nós temos grupos que têm mais de 30 anos, mais de 20 anos, e disputam um edital de CNPJ com um grupo que tem 2 anos. Se o grupo de 2 anos perde um edital, tudo bem, tenta ano que vem. Um grupo de 30 anos perde um edital, ele morre. E nós temos vários grupos, várias capoeiras, vários projetos que têm mais de 30 anos nessa cidade e devem ser preservados. Por último, direto para Rio Filmes. Eu acho que ela tem que criar uma ferramenta ou um edital para que a comunidade produza seus filmes, suas linguagens, para que ela possa produzir um filme de guerrilha, um filme de baixa renda, para que esse filme cresça e vá para o streaming. Não é o edital de ações locais da Rio Filmes que é para o Cineclube só. Não é só, criar um edital que você dê uma câmera, uma ilha de edição e um pouco da produção. E aí essa galera vai chegar e vai conseguir produzir. Eu acho que a cidade precisa disso. A cidade precisa se olhar e se ver. E ela precisa falar com ela. Obrigado.
Obrigada, senhor Reinaldo. Eu vou voltar a palavra para que a mesa possa fazer as suas considerações finais, mas acho importante o debate que a gente fez aqui e saudar aqui mais uma vez a iniciativa da vereadora Tainá de Paula ao solicitar e provocar que a gente pudesse fazer essa audiência, né, para promover esse debate. É importante que o debate adote o teto para prestação de contas por objeto nesse PL, Tainá, seja pelas condições da Secretaria de Recursos Humanos, da SMC, como a Flávia falou, seja pelos apontamentos da sociedade civil sobre os projetos maiores. Um dos argumentos que a gente ouviu aqui, já estava, né, num consenso de acúmulo, é que projetos de maior orçamento podem ter assessoria jurídica, podem ter uma assessoria de contabilidade. Mas acho que é um debate importante para a gente estabelecer os critérios de como esse teto vai ser definido, né? Como é que a gente vai chegar a esse número, a esse teto, quais são os critérios que vão ser utilizados, ele vai ser progressivo, né? Eu acho que a definição do estabelecimento desse teto, desse marco, ele é importante justamente para que a gente possa ter o processo de democratização, né, de ampliação aqui dos acessos e todos os acúmulos que foram colocados olhando para o setor de uma forma ampla, para que a gente possa conseguir desburocratizar e também ter o processo mais democrático possível. Vou passar a palavra para a Flávia para fazer as suas considerações finais. Flávia, por favor. Bom, primeiramente, eu gostaria de esclarecer que essa questão do teto de um valor não é uma proposta da Secretaria Municipal de Cultura. O secretário Marcelo Calero nos encomendou um grupo de estudos que resulte numa minuta de decreto para regulamentar a lei do fomento. E, no âmbito da discussão desse grupo de estudo, se chegou a esse problema, né? E aí, aproveitando, eu queria contar uma historinha para vocês. Eu acho que o Eduardo Lunel falou uma coisa muito importante e que eu não tinha falado antes, eu queria reforçar isso. A questão da criminalização da cultura. E até politizando um pouco o debate, vereadora. Eu acho que ainda a gente vive num país que está saindo de um processo onde a democracia se tentou, por vias antidemocráticas, acabar com a nossa república, com a nossa democracia. E isso muito pelo viés da cultura, não só no Brasil, mas como aqui no Rio de Janeiro. Porque os produtores culturais, os fazedores de cultura, não deixaram só de ser atendidos, eles foram perseguidos. E o discurso da criminalização da cultura, ele, de fato, pegou na sociedade. Então, a história que eu quero contar é o seguinte, não vou dar o nome aos bois, e quando eu falei da questão dos valores, eu meio que fiz um pouco o papel de advogada do diabo. Um projeto que foi aprovado na lei do ISS, com prestação de contas aprovada dentro da Secretaria de Cultura, a gente teve questionamento pelo Ministério Público. Respondemos uma, respondemos duas, respondemos 3 vezes. Então, eu falei para o secretário, acho melhor a gente marcar uma reunião com essa promotora, porque para um promotor desse querer fazer uma CPI, uma investigação, transformar isso numa lava-jato aqui no Rio de Janeiro, vai ser, né, porque nem todos são republicanos, alguns querem apenas louros e tempos de TV, como a gente viu recentemente na história do nosso país. Fomos à reunião com a promotora, o secretário, eu, técnicos da secretaria, estavam lá ela e os técnicos. Assim, eram pessoas, nitidamente, que não têm verve fascistas, digamos assim. Estavam bem intencionadas. Mas quando a gente falou que a prestação de contas se dá pelo objeto abaixo dos R$300 mil, foi um assombro. Como assim? E isso pode dar aso elas usaram até lavagem de dinheiro. Assim, aí eu falei, gente, é inacreditável, né, como o incentivo fiscal, ele só é questionado na área da cultura. Ninguém está preocupado com as montadoras automobilísticas que recebem milhões de incentivos fiscais o ano inteiro. Ninguém sabe, porque ninguém sequer fica sabendo do montante de incentivo fiscal que outras áreas recebem. E a cultura, que, na verdade, é um setor da economia também,
todo mundo está preocupado e achando por quê? Porque justamente os produtores estão sendo criminalizados, artista é vagabundo, produtor cultural pega dinheiro e não apresenta projeto. Quer dizer, esse é o discurso, né? Nós, evidentemente, não acreditamos nisso. Então, é só isso. Agora, de repente, o marco regulatório, eu entendo como uma vitória do setor cultural. Para nós, de dentro da administração, gestores públicos, vai nos dar muito resguardo, é excelente, não sabia da nova legislação da Rouanet que vem, que a Márcia trouxe. Então, só deixar claro que, de fato, não é uma proposta da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura entende que a prestação de contas pelo objeto ela é fundamental, ela é essencial e ela é um ganho do setor cultural. Só quis contar essa história para expor, né, que isso está na sociedade, a questão da criminalização. Então, se a gente para trazer para o debate mesmo, não é que isso seja colocado no projeto de maneira contundente. Outra coisa que eu acho importante que a Patrícia falou sobre as medidas compensatórias. Talvez trazer isso para o projeto, vereadora, também nos seja mais confortável para o poder público depois para regulamentar. Porque na LAB, por exemplo, a gente teve muito problema com prestação de contas e pela Procuradoria do município a gente estaria pedindo devolução de recurso e penalizando os produtores. Nós fizemos a defesa de medida compensatória, pedimos parecer para a Procuradoria, conseguimos parecer positivo. E estamos, então, assim, os gestores públicos que trabalham na área da cultura, gente, é importante vocês entenderem também que a gente tem uma batalha interna contra os órgãos de controle interno. As pessoas não entendem as especificidades do setor cultural. Então, a gente está lá debatendo com procuradoria, com controladoria, explicando que não é uma prestação de serviço, né? O fomento não é uma prestação de serviço, o fomento é apoio ao projeto, à cultura. Quem faz cultura é a sociedade, não é o Estado, cabe ao Estado fomentar. E para nós é muito claro, né? Para os trabalhadores da cultura isso é muito claro, mas para os burocratas de plantão nem sempre isso é tão claro assim. Então, eram essas as minhas palavras finais, parabenizar mais uma vez pela iniciativa do projeto e agradecer pelo convite. Obrigada, Flávia. Eu faço coro à sua preocupação a respeito da criminalização da cultura, dos produtores culturais, inclusive porque é algo da nossa própria sociedade, a gente viu muito isso no governo Bolsonaro, né, que a cultura foi muito criminalizada, e com perdão aqui da expressão, né, de que os produtores culturais, de que os fazedores de culturas estavam ali mamando na teta do governo. Muito fruto também e sintomático de uma sociedade que não valoriza a cultura como um direito, né? E olha, por muitas vezes, para ela enquanto uma lógica de mercado. E a minha preocupação, e aí é uma dúvida mesmo, se a gente não estabelece, porque não para os pequenos a gente entende que democratiza, né? Mas para os grandes, a minha dúvida é se o não estabelecimento de um teto para que haja essa prestação de contas, já que esses poderiam estar fazendo assessoria contábil, assessoria jurídica, se isso acaba não abrindo margem também para um reforço dessa criminalidade, para um reforço dessa ideia de que está sendo feito de qualquer jeito, de que está mamando nas tetas do governo, né? Então, acho que essa é uma preocupação justamente para desconstruir essa imagem da criminalização. Mas, enfim, acho que é um debate que requer fôlego, né, escutativa, em especial dos principais agentes dessa história toda, que são os fazedores de cultura. Passar a palavra aqui agora ao senhor Maurício Hirata, por favor. Enfim, nas minhas considerações finais, eu queria partir de uma questão que o Eduardo trouxe muito apropriadamente, esse debate da criminalização. Enfim, todos já ressaltaram, um debate muito sério na sociedade, foi trazido com muita energia alguns anos atrás, a gente finalmente está conseguindo reverter de alguma forma essa percepção da criminalização.
E essa criminalização é importante ser percebida que ela é obviamente sobre o produtor cultural e ela também recaiu em casos muito particulares, com muita intensidade, sobre servidores públicos dedicados à cultura, que estavam ali cumprindo o seu trabalho, muitas vezes seguindo regulamentações aprovadas em várias instâncias, mas a ausência de um marco legal fragilizava a atuação desse servidor. Enfim, eu tive amigos pessoais que tiveram que conviver com isso, enfim, com situações muito desconfortáveis, de estarem simplesmente seguindo normas que estavam aprovadas e, de repente, se vê essas normas serem questionadas retroativamente, enfim, uma série de situações, até que se pode questionar a legalidade de você rever retroativamente decisões tomadas, enfim. Então, tanto o marco legal federal quanto esse marco legal municipal são fundamentais para essa estruturação. Em relação à questão do limite, algumas considerações que eu poderia fazer, acho que é um debate muito saudável, porque justamente dialoga com essa questão da criminalidade, ou seja, a gente não criar um espaço de, ao tentar fazer um avanço, criar elementos que possam trazer de volta esse debate, enfim, da criminalização, mas algumas questões são importantes. O quanto possível, eu acho benéfico para o setor no Rio de Janeiro que as legislações se conversem, né, do nível federal e do nível municipal. Então, tem esse desafio de manter essa sincronicidade, sabendo que, obviamente, respeitando as especificidades do nosso poder, enfim, regulador aqui no município do Rio de Janeiro, de fazer o que é melhor para o produtor cultural do município. Uma maneira de lidar com isso, me ocorrendo agora, um brainstorm, vamos dizer assim, público. A possibilidade de você criar pelo menos algumas formas diferentes de prestação de contas financeira, eventualmente uma mais simplificada num primeiro nível, uma mais completa num segundo nível para situações particulares. Uma mais simplificada poderia, por exemplo, exigir a relação de pagamentos, as notas fiscais de valor mais significativo, sem precisar entrar naquilo que normalmente costuma ser os entraves, mesmo nas grandes produções, que são os pagamentos de pequena monta, que torna... isso, você tem... As pessoas sempre falam, 80% do valor é responsável, sei lá, por 30% dos documentos, mas os 20% do valor são 70% dos documentos. E daí você acaba travando, não nos grandes valores, onde as pessoas normalmente acham que está o problema, mas nos pagamentos pequenos, a alimentação que se pagou num momento que estava fora do planejamento, então você não tem o cupom fiscal exatamente idêntico, ou a saída de dinheiro que saiu por volume financeiro. Então, são questões desse tipo de coisa que normalmente dão um nó na burocracia da prestação de contas. A outra questão é que a prestação de contas por objeto, ao se tornar central, ela vai impor para os servidores públicos, para o Estado, a necessidade de complexificar essa avaliação de objeto. Eu vi que o projeto de lei, tanto a lei federal e o projeto de lei, trata dessa situação onde o servidor tem que avaliar e tem que dar um parecer no qual ele conclui de que o objeto foi suficiente que a análise do objeto foi suficiente para comprovar o gasto. Isso significa dizer que ele tem que ter um pouco mais de elementos do que a gente tem hoje na análise desse objeto, porque hoje você faz o cotejo do objeto com a prestação de contas financeira, então são esses dois elementos que permitem a análise. Quando você não tem a prestação de contas financeiras, talvez precise de um pouco mais de elementos na cumprimento do objeto para que o servidor tenha esse conforto de assinar um parecer dizendo, estou confiante de que esse objeto aqui significa esses gastos. Algo que não chegue à prestação de contas financeira detalhada, mas que também não é apenas o que hoje é exigido, porque isso pode criar uma situação desconfortável. E em relação à questão que foi trazida em relação ao Rio Filme, eu acho isso importante dizer que a gente está sempre aberto ao diálogo e ao aprimoramento dos nossos editais. A gente progressivamente avança. Hoje em dia, a gente tem um edital especificamente voltado para curtas-metragens e webséries que obviamente são para redes sociais, com valor mais baixo, que justamente tentam abarcar essa situação que foi trazida, ou seja, de produções mais rápidas, produções mais de guerrilha, e que vão, digamos assim, para as redes sociais como seu canal de expressão, e é assim que a gente tem trabalhado, mas a gente pode, evidentemente, para o próximo ano, avaliar como que a gente pode evoluir a partir daí. Obrigada, Irata. Passar agora ao senhor Eduardo Lurnel. Bom, só para finalizar nosso belo debate aqui hoje, queria só primeiro fazer coro à Patrícia e à Flávia sobre as medidas compensatórias. Acho que esse PL pode incluir a possibilidade
do Executivo elaborar as formas dessas medidas para isso. Acho que também queria deixar muito claro aqui que acho que a gente não está, com esse projeto de lei, ele não está deixando de existir a prestação de contas financeira, né? A gente está dando foco à prestação, à entrega do objeto, e acho que a Flávia foi muito feliz aqui, né, quando você tem outros setores da economia, né, que você tem incentivo fiscal para energia elétrica, para água, e um monte de setores da economia brasileira que tem incentivo fiscal, que o cara não fica apresentando cupom fiscal da água da esquina, e é isso que a gente está falando aqui. Então, assim, haverá prestação de contas financeira, o produtor cultural, né, precisa organizar essa prestação de contas e, inclusive, precisa ficar com ela guardada durante 5 anos. E isso é o Código Civil, né? Então, assim, acho que esse PL ele respeita o dinheiro público, respeita os controles públicos, ele dá mais segurança para o produtor e mais segurança para o serviço público. E, para finalizar, sobre o debate do teto, acho que assim, a gente produtor cultural, né, militante da cultura, sempre como a gente tem pouquíssimas oportunidades de debate, principalmente no debate desse nível, nessa casa, naturalmente a gente vai querendo resolver tudo no mesmo texto. E eu acho que, assim, a minha posição é que colocar números numa lei, da minha posição e a minha experiência também, pode não ser tão vantajoso para as duas partes. Acho que a gente tem, por exemplo, o exemplo que eu me passo na cabeça rápido, que é a lei do audiovisual, que tem lá valores que estão escritos na lei, que são de 93, que estão completamente defasados atualmente. Então, assim, caso se deseje disciplinar um teto, acho que ele tem que ser feito pelo poder público, que acho que vai ter mecanismos e informações, pelo poder público executivo, desculpa. Lá vai ter mecanismos e informações suficientes para a gente entender que teto é esse e qual é o método do teto, se é o que o Maurício sugeriu, se é um sorteio, se é alguma outra coisa, mas a metodologia do teto acho que tem que ser disciplinada pelos mecanismos institucionais do Executivo. Muito obrigado, amigos, realizadores, a todos. Queria pedir à mesa, a essa casa, né, no nome da vereadora Mônica Benício, da Tainá, e do nosso amigo Edson Santos, que a gente coloque força para que esse PL, esse marco legal, siga em frente o mais rápido possível. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo, pela sua intervenção. E só para ressaltar aqui, conte com a gente nessa luta pela ampliação das questões de medidas compensatórias, porque isso é, de fato, um debate muito importante. Passar a palavra agora à senhora Patrícia Rodrigues. Oi. Então, queria primeiro agradecer novamente às nossas excelentíssimas vereadoras pela iniciativa, ao vereador Edson Santos, a todos os presentes, aos outros componentes da mesa. Queria dizer que me sinto contemplada pela fala da maioria dos fazedores de cultura aqui presentes e que trabalham, né, e que estão em áreas similares à minha, desde cultura popular, nossos irmãos de axé também. É muito importante que a gente olhe para isso. E aí não quero me repetir ao que já foi falado aqui nas considerações finais, mas quero reforçar algo que muitos trouxeram e que é uma vocação também do movimento das mulheres sambistas, trabalhar com formação. Então, muita gente trouxe essa questão do pouco dinheiro e do como a gente quer fortalecer uma pessoa que está ali, que já é um fazedor de cultura, mas que não é ainda profissionalizado, que não tem um MEI, ou as nossas IAOs, os nossos ogães, as pessoas que estão ali, que fazem aquela cultura que está sendo promovida através daquele projeto e que não necessariamente tem uma formalização. Recentemente, numa reunião que a gente teve enquanto movimento com o SEBRAE, e a gente estava falando da cultura popular e das problemáticas que a gente tem diante da não formalização, da economia criativa como um todo, porque quando a gente fala do movimento das mulheres sambistas, a gente não está falando só de artista e produtora, a gente está falando também das empreendedoras, das mulheres que efetivamente fazem parte daquela cadeia produtiva do samba. E a pessoa que nos atendeu foi muito enfática em dizer que, hoje em dia, o SEBRAE, que é uma referência para a gente no empreendedorismo, não indica a criação do CNPJ, mesmo MEI,
se você não for efetivamente trabalhar com aquilo com exclusividade. Porque a gente está falando de uma obrigatoriedade mensal no pagamento daquela taxa. Então, assim, que pode ser pouca para muitos, mas pode ser muito dinheiro para muita gente que não consegue ainda ter ali a sobrevivência da cultura. Viver de cultura ainda é muito difícil. Por mais que a gente agora esteja atravessando momentos um pouco melhores, viver de cultura é muito difícil. A gente conta nos dedos pessoas que conseguem viver exclusivamente de cultura, principalmente artistas, pequenos produtores. Então, eu acho que trago aí essa reflexão, fica essa reflexão de como a gente pode fazer editais que tenham alguma flexibilização nessa questão da contratação de pessoas que ainda não são totalmente formalizadas e que não vão ter essa questão da nota fiscal para oferecer. E também, né, trazer, já que estamos aqui trazendo propostas, a proposta de mais espaços de formação, desde produção cultural, a formação para os técnicos, a formação para os artistas, né, porque muitas vezes a gente traz essas exigências, mas, como o nosso amigo ali disse, a galera não sabe nem o que é MEI. A galera não sabe nem o que é nota fiscal, não conhece um Carioca Digital, não conhece um Gov.br para trazer uma assinatura. Então, ou não tem a identidade, né? Como o Reinaldo trouxe, muitos jovens ainda sem identidade e não conseguem adentrar e fazer parte. Então, acho que é importante que a gente consiga também oferecer esses artifícios, essa estrutura, para que mais e mais pessoas consigam, desde acessar recursos, a trabalhar com cultura de forma digna, né, e sustentável. Agradeço, obrigada. É isso. Obrigada, Patrícia. Passar agora a palavra à excelentíssima vereadora Tainá de Paula para fazer suas considerações e apontar os encaminhamentos. Vereadora. Vou fazer aqui, presidenta, diversos encaminhamentos. Brincadeira. Primeiro, saudar. Acho que a gente fez um debate muito qualificado sobre uma matéria espinhosa, que há muito tempo a gente vem se dedicando, desdobrando, e, sem dúvida alguma, a gente sai aqui com arranjos positivos. Primeiro, há um consenso de que é muito importante um marco regulatório. Durante alguns anos, e ainda há essa prática, né? O prefeito Eduardo Paes é um dos nossos mestres em falar sobre isso. É muito importante, claro, o decreto. O decreto, ele marca uma gestão, ele faz a devida diferença entre Eduardos e Crivelas. Vou falar o bom português, tá, gente? Vou falar aqui. Estamos em período eleitoral, é importante esclarecer alguns pontos. É muito fundamental que se perceba a diferença entre um gestor público que pega a caneta e pensa nos setores que precisam ser estimulados. Então, é importante a gente falar que é muito central termos decretos, resoluções que partam do Executivo, mas é muito importante que setores, principalmente os setores mais fragilizados do Rio de Janeiro, das cidades brasileiras, não fiquem a reboque da política de gestão e acumulem em legislações mais perenes, mais continuadas e obviamente, acumulem num sentido de política de Estado. Pelo menos é para isso que a gente vem fortalecendo a ideia, a tese do Sistema Nacional de Cultura, para que, oxalá, não se permita um outro bolsonarismo. A gente tem o marcialismo agora, né, operando no cenário aí, da política nacional. É muito importante um setor tão central como o setor da cultura não ficar a reboque dos causuísmos, né, dos oportunismos de determinadas gestões que acabam sacrificando um setor tão importante como o setor cultural. Então, aqui, rumo ao marco regulatório municipal da cultura, principalmente em relação à discussão do sistema e, obviamente, toda a distribuição do nosso orçamento. Na outra chave, por que se criminaliza a cultura? Se criminaliza a cultura porque é a cultura a porta de entrada das novas ideias, dos novos arranjos, do contraditório, do debate amplo sobre os mais diferentes assuntos, da vanguarda, do avanço da sociedade para os novos temas, da diminuição dos preconceitos. É a cultura que faz o debate público, independente da institucionalidade. É claro que nós temos os marcos regulatórios que falam do crime de racismo, do crime da homofobia, do crime contra as mulheres, mas a cultura, ela atravessa os arranjos legais e disputa modelo de sociedade.
Então, existe uma estratégia muito sombria do fascismo brasileiro em se destruir a cultura de um modo geral. É a cultura que abre mentes, corações e constrói novos futuros possíveis em cima de novos sensos comuns, de novos arranjos, de novos pactos sociais e culturais. E, portanto, fortalecer a cultura é fortalecer a democracia, é fortalecer as novas ideias, e por isso que uma vereadora petista está tão focada em dizer que a cultura é, sim, um arranjo possível de modelo de sociedade, de novos paradigmas e de novos processos. É claro que a gente não vai resolver, num passe de mágica, todos os problemas, tanto do ponto de vista de orçamento, tanto do ponto de vista da ideia da gente descentralizar o debate do fomento. Muita coisa para legislar e muita coisa para construir e acumular, nós precisamos fazer. Mas uma resposta a tudo que a gente viveu, a tudo que a gente passou, é muito central e talvez a prestação de contas por objeto seja um passo importante, principalmente de gesto, para aqueles que foram tão centrais na retomada do Brasil e na reconstrução de civilidade, de democracia ou qualquer coisa que a gente queira fazer. Quero dizer aqui, quero fazer a discussão, por mais que os economistas aqui do Rio de Janeiro, quero saudar nosso querido, meu mestre referente Mauro Osório, brinque comigo de que, olha, o Rio de Janeiro não é só cultura, existem outros setores econômicos, existem outras cadeias produtivas, precisamos falar da indústria petroquímica, precisamos falar da indústria naval, precisamos falar da construção civil. Ora, raios, é preciso falar sobre a imagem do Rio de Janeiro, que é um patrimônio intangível, que é um patrimônio imensurável. Desassociar o Rio de Janeiro do samba, desassociar o Rio de Janeiro do teatro marginal, desassociar o Rio de Janeiro da arte pública, desassociar o Rio de Janeiro da cultura afro-brasileira, desassociar o Rio de Janeiro de toda a produção cultural que ela faz, é acabar com o Rio de Janeiro, é desencantar o Rio, é se desencontrar com o Rio. Então, por mais que exista a materialidade de que nós somos entre 4% e 5,5% do PIB do Rio de Janeiro, é fundamental que os outros setores talvez não estivessem no Rio de Janeiro se a imagem do Rio de Janeiro não estivesse atrelada às potências que a cultura traz, às potências que a cultura pode performar. Então, é fundamental dizer que não só o recurso da cultura fortalece a nossa geração de emprego e renda, obviamente produz e gera economia, mas também impacta positivamente os outros setores, que talvez não estivessem aqui, talvez não produzissem e não estivessem estimulados a estar aqui sem a imagem do Rio de Janeiro como um grande produtor cultural. E o que a gente precisa fazer de próximo passo? O que eu acho que a gente pode inventar aí, para além, já falando da regulamentação, tá, Flávia? Estou contando com a regulamentação no município e quero deixar para o Executivo alguns desafios que versam, e quero deixar aqui minha posição. Não quero discutir o teto no Legislativo. Acho que nós não temos os instrumentos, e vou já dizer mais uma coisa, não temos acúmulo, inclusive, se colocamos teto ou não, porque eu acho o teto discutível. Eu falo muito sobre os médios produtores e até as grandes produtoras. 700 mil pode ser muito para uma Folia de Reis, mas 700 mil para uma pequena produtora de audiovisual é quase nada, é um curta-metragem, uma média-metragem, né, com parcos recursos. Colocar isso, colocar uma prestação de contas desigual para um pequeno produtor iniciante do audiovisual é muito cruel. Assim como eu quero muito disputar com São Paulo a produção e a realização dos festivais de teatro e dos musicais. Os musicais se estabelecem em São Paulo, os musicais não conseguem se estabelecer no Rio, porque é quase que inviável produzir teatro com custo de 1 milhão, entre 1,5 milhão, se a gente for avaliar os gargalos que a gente ainda tem dentro do nosso setor de produção teatral e cultural. O que eu quero dizer com isso? O próprio Executivo vai precisar acumular muito para conseguir estabelecer os tetos. E aí já estou dando uma dica aqui, que talvez não seja um teto só, sejam diversos tetos para diversos setores, ou, no final das contas, não tenha teto. Quero deixar aqui a contribuição. E, claro,
como é que a gente pensa as medidas compensatórias, mas principalmente a gente pensa no passivo. Eu sou defensora da gente pensar um programa de desenrola da cultura nacional e do Rio de Janeiro. Tem que ter um desenrola urgentemente para a gente pensar de forma acelerada como é que a gente retoma com fôlego os produtores que estão inadimplentes e que podem se adequar muito rapidamente se a gente tiver uma iniciativa como essa. Inclusive, uma boa proposta de lei, hein? Vamos pensar no desenrola da cultura. E, para fechar aqui, acho que a gente dá um gol, a gente dá uma resposta muito grande para a cultura e a gente estimula o próximo governo Eduardo, dando spoiler, tá? Eu não sou mãe de Ná, mas acho que a gente tem que começar a acumular nesse sentido, porque eu tenho muito medo de dar outra coisa. Sendo muito franca aqui, a gente acompanha os rumos de São Paulo, a gente acompanha como alguns setores discutem, inclusive, como ruim a retomada da cultura como um grande carro-chefe do governo federal. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa dar uma resposta que, olha, na cidade do Rio de Janeiro se defende a cultura, se preserva a cultura, se entende a cultura como um vetor de desenvolvimento econômico, mas também social e também da nossa civilidade pública. Então, acho que aqui os nossos passos, minha nobre querida presidenta desta sessão, seria a gente apresentar, fazer circular o substitutivo com este modelo que alguns setores aqui, os setores que vieram à audiência receberam, que o Executivo também recebeu, e a gente referendar isso, tentar dar um prazo de 15 dias, um mês, para que a gente receba as contribuições e que a gente retorne essa matéria para o debate aqui na Casa, para finalmente garantir a aprovação. Viva o marco regulatório da prestação de contas do município do Rio de Janeiro, vida longa ao setor da cultura. Muito obrigada, excelentíssima vereadora Tainá de Paula, pelas contribuições. Acho que foi uma audiência muito rica nos acúmulos, nos debates. Há muito ainda o que a gente discutir com essa escuta ativa, mas a gente, com esse canal, para a gente poder ampliar e chegar aos acúmulos finais aqui, ouvindo os fazedores de cultura, sem dúvida nenhuma, o melhor para a cidade. E gostaria só, antes de encerrar a sessão, também fazer coro à importância do lugar da cultura como um objeto, né, de ataque principal quando a gente vê uma sociedade avançando com o fascismo, avançando com o conservadorismo. Quando Vossa Excelência fala da importância da cultura, né, na nossa construção da identidade do sujeito, enquanto a compreensão, né, de uma sociedade, a cultura tem a capacidade de fazer a gente se entender parte de um todo, se entender na coletividade e também nas nossas individualidades. Isso não é pouca coisa, né? Acho que talvez a ferramenta mais importante de uma formação social a partir dos seus aspectos, do seu conceito de humanidade, também de elaboração de um mundo que a gente quer ver e luta para construir, enfim, e é inspirado nisso. Tenho muito acordo também sobre a gente precisar fazer da cultura ser compreendida em toda a sociedade como um direito, né? E que, para isso, ela precisa ter os seus marcos sendo representados, sendo defendido, com bons critérios estabelecidos e feito sempre em diálogo com a sociedade civil, com os fazedores de cultura e com um parlamento comprometido, né, na compreensão e no investimento da cultura enquanto promoção de política pública na construção da identidade da nossa sociedade. Para isso, inclusive, reforço aqui, né, como sempre, desde que assumi a presidência da Comissão de Cultura, a importância do Plano Municipal de Cultura chegar à Câmara Municipal para que seja votado, para que a gente faça esse estabelecimento, né, da cultura enquanto um direito. Quando Vossa Excelência fala muito sobre a necessidade da gente implementar como um marco, a necessidade da gente ter, enquanto política pública, para que não fique na mão de governo A ou B, se gosta ou se não gosta da cultura, para que isso possa ser política pública e direito da nossa sociedade. O fortalecimento da cultura é o fortalecimento de uma sociedade que vai se construir nos seus aspectos mais humanos, né, mais igualitária, menos injusta, e essa é a nossa defesa. Uma cultura que seja para todas as pessoas, uma cultura que seja democrática, uma cultura que possa ser valorizada dentro e fora do parlamento.
É de interesse do fascismo e do conservadorismo que a cultura seja criminalizada, que a cultura seja vista como uma inimiga da sociedade. E é a nossa tarefa aqui dentro do Parlamento combater essa ideia também. Então, dito isso, agradeço muito essa composição de mesa, a todas as contribuições, a vocês, todas as pessoas presentes aqui no plenário, que nos acompanham de forma virtual, e dou por encerrada essa audiência. Uma boa tarde a todas, todos e todes. Recording in progress.